Olá, tudo bem com você? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E para quem ainda não me conhece, o meu nome é Bárbara Martins e eu sou consultora de beleza, empreendedora e dona da perfumaria Magazine Beauty. E eu sei que eu deixei muita gente com gostinho de quero mais, porque ontem saiu aqui no canal a primeira parte desse vídeo. Então, se você está assistindo aqui e ainda não viu a primeira parte, vai lá e assiste, porque eu coloquei o bastidor completo aqui da liquidação da Beauty. Eu coloquei Liquida Beauty e assim, gente, foi um sucesso. Eu compartilhei com vocês nessa primeira parte do vídeo que saiu ontem mais ou menos o que eu consegui, porque eu também não consegui mostrar tudo. Foi muito corrido, muito serviço, mas o que eu consegui mostrar, eu filmei a organização da loja, filmei como que ficou a porta da loja, a vitrine, tudo isso tá no primeiro vídeo que saiu ontem. Mas no final do dia, que está sendo agora, né, porque eu tô gravando logo em seguida, eu falei assim, vou sentar e vou conversar com o pessoal para falar tudo que deu certo, tudo que não deu certo, né, como que foi, como que as coisas aconteceram, porque eu sei que vocês querem saber. E para não ficar gigante o primeiro vídeo, eu reparti, soltei a primeira parte e agora a segunda parte vai ser aqui esse bate-papo entre a gente. Porém, antes de começar, eu quero pedir para você deixar aqui para mim o seu like, que ajuda muito no crescimento do canal. Se você é novo, clique aí embaixo nesse botãozinho vermelho e se inscreva para ficar por dentro de tudo. E ative o sininho de notificação para todos os dias quando sair vídeo novo, você ser notificado. E olha, gente, eu vou falar com vocês que essa liquidação superou as minhas expectativas. E olha que eu sou positiva, eu não sou de pensar negativo, não. Porém, eu analisei assim, como eu disse no último vídeo, hoje é dia 18, né? Então, pensei, penúltimo sábado do mês, pessoal já sem dinheiro. O correto era eu ter feito essa liquidação sábado passado, eu teria vendido muito mais, eu acredito que muito mais, porque todo mundo tinha recebido. Só, gente, que acabou não dando certo, a minha irmã não poderia me ajudar aqui na loja. Era dia da Valentina vacinar e não tinha como eu adiar, porque a vacina de leishmaniose, quem tem cachorro sabe. Se você não der a vacina até no dia lá, ela vence e aí depois você tem que repetir 3 doses. E a vacina é muito cara. Uma dose da vacina é quase R$150. Uma dose, imagine 3. Então realmente não tinha como eu deixar esse compromisso e vir para a loja. Aí, o que aconteceu? Eu adiei a liquidação de sábado passado para hoje, sábado de 18. Falei, tá, eu sei que eu vou vender porque meu preço tá assim, show! Eu vendi o humor masculino de R$105 por R$53. Não tinha como não vender, mas eu não achava que eu iria vender tanto. Eu vendi todos o humor que eu tinha no meu estoque. Eu vendi praticamente todas as minhas caixas de sabonete. Eu tô aqui com 15 caixas de sabonete. Eu vendi 10 body splash de cereja avelã que eu tinha pego no Empório. Então assim, foi muito além do que eu esperava. E agora eu vim falar com vocês o que eu acho que vocês podem aplicar aí que dá muito certo, o que não deu tão certo pra mim. E eu vou começar, gente, perguntando se você que tá assistindo viu o vídeo das dicas para vender mais em janeiro. Eu vou até confirmar aqui direitinho o título do vídeo. Como vender muito em janeiro. O vídeo saiu há uma semana atrás. Pode procurar aí no canal que logo abaixo vocês vão achar esse vídeo, como vender mais em janeiro. Nesse vídeo eu dei 5 dicas falando para vocês, né, o que iria surtir resultado no mês de janeiro. Eu peguei essas dicas e eu apliquei aqui na minha liquidação. Bom, vou começar pelo que não deu muito certo. A panfletagem, não é que não deu muito certo, deu certo. Mas a panfletagem, eu fiz a panfletagem impressa e, né, distribuí aqui na Redondeza e fiz a panfletagem virtual. Fiz o panfleto do mesmo jeito e fiz a distribuição online. Mandei, gente, entrei em um por um cliente do meu WhatsApp. Não mandei em lista de transmissão, porque às vezes tem um ou outro cliente que não me tem adicionada, né? Sei lá, pode ser uma pessoa que eu tenho, mas não me tem. Eu mandei para todo mundo, um por um.
Então, assim, o resultado da panfletagem virtual superou o resultado da panfletagem presencial. Então, o que eu penso? Não é que não deu certo. Eu fiz vendas aqui de pessoas que chegaram com um panfletinho que eu joguei aí na casa deles. Então, não é que não deu certo. Mas, gente, vamos supor, a cada uma venda que eu fiz do panfleto que eu joguei nas casas, eu fiz 10 no panfleto que eu distribuí virtualmente. Então, eu acho assim, vale você testar, porque às vezes a realidade da minha região pode não ser da sua. É uma dica excelente. Eu fiz vendas porque eu distribuí o panfleto também aqui na redondeza, mas pra mim, Bárbara, que hoje deu mais resultado o panfleto virtual. Aí você vai só fazer o virtual? Não, faça os dois para você também ter a experiência, gente. Tudo é válido tentar, né? Às vezes o que dá certo para um não dá certo para o outro. Às vezes aqui para mim teve mais vendas num panfleto do que no outro. Para você às vezes é ser o contrário. O importante é vender. E eu vendi por causa dos dois panfletos que eu fiz. Fiz panfletagem virtual, fiz panfletagem presencial e fiz venda pelos dois meios. Outra dica que eu dei foi promocionar os produtos, foi o pegar os produtos que estão com validade próximas de vencer e colocar esses produtos bem baratos. E hoje eu fiz isso também. Vocês viram aí na parte 1 desse vlog que eu tirei da prateleira tudo o que iria vencer até dezembro de 2020. E eu falei, vou promocionar porque eu não quero correr o risco. Só que eu pensei, às vezes eu não vou vender tudo, eu vou deixar a promoção ainda de segunda a sexta, vou deixar a vitrine de segunda a sexta, pra aproveitar e tentar fazer mais vendas, chamar mais clientes. Gente, não sobrou uma bala. Eu vendi todos os produtos que iriam vencer até dezembro de 2020. Então, assim, vale muito a pena essa dica, vale mesmo. Você vai lucrar menos? Vai! Eu não lucrei horrores nesses produtos que estavam vencendo, mas o cliente entrava para comprar um produto desse, levava uma caixa de sabonete, levava um perfume. Entrou um moço aqui hoje para comprar, porque ele viu na vitrine lá, um refil de Deo Corporal na promoção. Olha para você ver, um refil de Deo Corporal de R$15 na vitrine. Ele entrou e comprou um Ecos de R$ 89,90, porque não estava na liquidação, ele comprou a preço cheio. Comprou um caiaque de R$ 121,90, que eu fiz o desconto para ele, vendi por 100. Mesmo assim, é um caiaque que eu lucrei 100%. Comprou um perfume infantil para a filha dele. Resumo, só nessa venda, gente, eu fiz mais de R$300 em uma venda. Então, assim, assim, divulgação é a alma do negócio. E aí eu entro na questão que eu falei no vídeo passado, que eu iria explicar. O que é o produto chamatriz? O produto chamatriz, gente, o nome já diz tudo, né? Para você chamar o seu cliente. Mas mais do que isso, é o produto que você não vai visar lucro nele. Entendeu? O produto chamatriz, suponhamos que é a sua divulgação. Quando você paga alguém para panfletar no sinal, você paga a pessoa, paga para ela fazer essa divulgação, não é? Quando você quer monetizar, impulsionar um anúncio seu no Facebook, no Instagram para você vender mais, você paga o Instagram para distribuir, não é? Então, o produto chamatriz, você vai abrir mão do seu lucro para que o seu lucro pague uma divulgação para você. No meu caso, vou dar um exemplo para vocês. A caixa de sabonete, eu estava vendendo aqui na loja, na liquidação, 2 caixas de sabonete por R$25. Essa caixa de sabonete, mês passado, desculpa, gente, mês passado ela tava lá no no Espaço Digital, no meu Espaço Digital, de R$ 9,45. Não tem problema nenhum em divulgar isso, R$ 9,45 era o preço para o meu cliente pagar nessa caixa de sabonete. Eu tinha os R$ 9,45 mais a minha comissão. Então eu peguei essa caixa que eu comprei lá, R$ 9,45 menos a minha comissão, e eu coloquei ela aqui a R$ 12,50, 2 por R$25. Foi uma estratégia excelente? Foi. Eu estava lucrando nela? Estava bastante ainda. Foi o meu produto chamatriz. Só que você pode ter aí um produto chamatriz que você pagou R$10 e você vai vender por 12.
Ah, mas nossa, só R$2 de lucro? Ele é o seu produto chamatriz. Não tenha dó em descer o seu preço, não, porque através dele você vai vender muito mais. É só um método de divulgação. E no meu caso, eu não tive um produto chamatriz, eu tive vários. Eu coloquei o shampoo do Caiaque a R$9,80. Gente, eu não vendi todos os que eu tinha, porque eu tinha mais de 30 em estoque, mas eu vendia metade. Então, assim, em números, vamos falar de números, eu fiz hoje basicamente de vendas um valor que eu faria em 2 semanas. Eu faturei hoje o que eu faturaria em 2 semanas nessa liquidação. Foi muito além do que eu esperava, porque eu pensei assim, se for boa a liquidação, eu vou faturar o que eu vendo em 1 semana hoje. Então eu tava com essa expectativa e minha expectativa foi dobrada, né? Eu vendi para 2 semanas. Resumindo, eu não vou ficar aqui falando de valores, porque vai me expor muito, mas eu vou falar para vocês que o que eu vendi hoje, eu tirei já o meu salário do mês, graças a Deus, e o que ficou em caixa dá tranquilamente para eu pagar a fatura do meu cartão do dia 25, tranquilamente, e ainda vai ficar uns R$500 no meu caixa livre, fora o meu salário, fora a fatura do cartão pago. Então, por aí, mais ou menos, vocês calculem que foi muito bom para mim. Então, eu quero falar para você que não fez liquidação em janeiro, né? Se você ainda não fez, dá tempo ainda. Selecione os seus produtos, ainda faltam 12 dias hoje, né? Como vocês vão ver esse vídeo segunda-feira, segunda já é dia 20. Mas ainda vão faltar 10 dias para o mês acabar. Ainda existem sim possibilidades de você vender. E se de tudo você achar melhor esperar, se organize para mais ou menos ali no dia 8 de fevereiro você liberar aquela liquidação. Porque eu quero que vocês vendam muito. Dia 8 de fevereiro lança a pré-venda do meu curso. Então eu quero vocês arrasando de vender. Quero vocês com dinheiro no caixa para vocês também comprarem o meu curso. Porque, gente, uma coisa influencia na outra e assim a gente vai, sabe, crescendo junto. Então eu quero que você cresça e você crescendo eu crescerei junto com vocês. O canal crescendo, quando vocês me ajudam no canal, o canal crescendo é bom pra mim, eu me animo muito mais e volto isso em forma de dicas pra vocês. Então é isso, o bem que eu quero pra mim, eu quero em dobro pra vocês. E eu espero que vocês realmente vá lá, abra esse vídeo das dicas que eu dei semana passada, anota essas dicas no papel, assiste o vídeo que eu lancei ontem aqui, pega tudo que eu falei, sabe? O que eu fui mostrando. Ah, a Bárbara colocou uma ideia bacana na vitrine. Eu falei ontem, gente, que foi muito boa essa ideia de fazer o balãozinho escrito oferta. Chamou muito a atenção do cliente, esse papel vermelho que eu colei, liquidação em até 50% off, chamou muito a atenção do meu cliente. Tinha coisa com mais de 50% off. Eu não parei pra ficar calculando coisinha por coisinha, assim, quantos por cento tinha em cada coisa. Mas assim, foi o destaque. O cliente batia o olho na vitrine e queria entrar na loja. Tinha produtos a partir de R$ 5,99 na vitrine. Então o cliente ficava doido para entrar, curioso, e deu muito certo. Então eu espero que vocês aproveitem essas dicas, não assistam um vídeo só por assistir, segue a vida de vocês do mesmo jeito. Comecem a analisar com carinho. Se deu certo para a Bárbara, vai dar certo para mim. Se a Bárbara vendeu, eu também vou vender. Por que eu não falo valores? Porque se eu chegar aqui e falar, gente, eu vendi R$5.000 hoje, vocês fazem a liquidação de vocês e vendem 2.000. Aí vocês vão falar, poxa vida, por que eu fiz as mesmas coisas que a Bárbara e a Bárbara vendeu 5.000, eu vendi 2? Então é por isso que eu não falo valores, porque, gente, não se compare com ninguém. A minha realidade é diferente da de vocês. O ponto, bairro aqui que eu tenho a minha loja, o ponto que eu tenho sábado, que pra mim é um dia movimentadíssimo. Tem churrasquinho, essa pracinha fica igual uma praça de alimentação, com churrasquinho, pastel, muita gente. Eu praticamente fico na área central aqui do meu bairro, com várias lojas. Então, assim, às vezes você não tem sua loja situada num lugar tão bom. Às vezes sua loja é dentro de casa, você vai vender pouco no presencial, vai vender mais do que você divulgar no WhatsApp. Então não é justo ficar falando valores, porque eu não quero desmotivar vocês. Pelo contrário, eu quero só motivar vocês a mais, que vocês queiram mais e mais e mais.
porém de acordo com a realidade de vocês. A minha realidade com loja física, ela pode parecer maior. Ah, a Bárbara vende mais, ela tem loja física, mas eu também tenho mais gastos, mais despesas, mais contas. Mostrei pra vocês aqui, antes de ontem, no vídeo que saiu no canal, a taxa de lixo que chegou pra mim, quase R$300 num tapa que eu vou pagar de taxa de lixo. Então, assim, as despesas também são diferentes, por isso não se compare. Foquem, façam o seu melhor, arrebentem as vendas, vendam muito, porque eu acredito no potencial de vocês. Titia tá aqui dando dicas, não é à toa, é pra vocês alavancarem nas vendas. Combinado, meus amores? Ó, um beijo grande pra vocês, fiquem com Deus e amanhã eu tô de volta às 6 da manhã com mais um vídeo. Se gostou, deixa o like e até a próxima. Tchau, tchau!